colocarem à disposição. Com certeza, a Ana e o Marcelo já estão contribuindo para o desenvolvimento da sucessão em Santa Catarina, né? Isso é um presente, né, para todos que estão aqui. Tá? Gostaria, e também vão me ajudar, né, a olhar para essa vida real. A gente teve o terceiro módulo sobre sucessão, e agora vamos olhar como é que isso acontece, né, na vida real, quais são, né, os desafios dentro do processo sucessório. Então, só queria retomar alguns pontos-chave, né, antes de chamar aqui os nossos convidados. Primeiro, o olhar e o conceito da própria família, né, e da empresa familiar, que tem essa característica de ser influenciada por membros de uma mesma família, seja na gestão, seja na propriedade, ou simplesmente como um membro da família, né? E de que sim, temos evidenciado no mundo inteiro de que a sucessão ela é responsável pela sustentação, pela continuidade geracional. Né? A perspectiva não é tão favorável, né? A gente tem dados que chamam a atenção de que as famílias, as empresas familiares, elas têm uma descontinuidade a partir da terceira geração, um afastamento significativo a partir da terceira geração, né? Muito relacionado à falta de planejamento sucessório e ao desinteresse das gerações atuais pela sustentação e pela continuidade dos negócios da família. Né? Então, nosso objetivo aqui, nosso intuito, é justamente fortalecer e desenvolver e trazer essa temática para que as famílias empresárias e as empresas familiares tenham mais sustentação, né? Tenham mais continuidade. Vou chamar meus convidados. A Ana Júlia Benvenuti, ela é diretora de estilo, marketing e pessoas da RVB Malhas, de Brusque, e também é acionista, é membro da segunda geração, né, da família empresária. Ela vai compartilhar aqui, daqui a pouco vai se apresentar e compartilhar conosco um pouco dessa identidade, né, daquilo que é a família e a empresa. E o Marcelo Gomes, que é diretor executivo da Pedra Branca Empreendimentos Imobiliários, membro da quarta geração de empreendedores da família Gomes, também é acionista, também é conselheiro de outras empresas da família. Então, Marcelo vai poder também contar para a gente como é que é, né, viver o papel de gestão numa empresa, de acionista em outra empresa, como é que mantém, né, essa conexão e esse desenvolvimento para a sucessão. Então, muito bem-vindos os dois, né, Ana? Queria aproveitar e já abrir aqui o canal contigo, para que você possa se apresentar e contar um pouco para nós o que vem, né, da sua identidade familiar, da sua construção, de aprendizados do seu Euclides, do olhar sobre o que se traduz, né, na RVB Malhas, e também contando um pouco para nós quem é a empresa. Ok, boa noite, pessoal. Obrigada, Léa, pelo convite. Eu acho que faz parte, né? Como o André falou, eu acho que essa colaboração ela faz parte para enriquecer, né? Dentro desse universo corporativo, mas principalmente dessas empresas familiares, às vezes a gente fica um pouco carente, né? De fazer esse benchmarking, de entender, será que é só eu que estou passando por isso e tal. Então, eu acho que a gente pode contribuir, já que andamos um pouquinho, né? Como eu falei, quando eu recebi o convite, eu pensei, mas a gente está engatinhando ainda nesse negócio, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, do que a gente passou até aqui. Então, a nossa empresa, né, a RVB Malhas, nós somos uma empresa de capital fechado, aqui de Brusque, Santa Catarina, e esse ano a gente está completando 30 anos no mercado. O fundador foi meu pai, né? Então, a primeira geração, meu pai, mas eu considero fundadores também meus dois irmãos mais velhos, né, que estavam junto com eles. Somos a segunda geração, mas eu já mais jovem, não participei desse momento, entrei na empresa 10 anos depois. Então, estou completo também esse ano, completo 20 anos na empresa. E é uma empresa muito característica, a nossa família é de descendentes italianos, então tem toda essa cultura italiana envolvida, né? Essa figura muito forte do pai,
né? E essa cultura é muito, eu vejo os italianos muito mais fazedores do que planejadores, né? E isso se refletiu na empresa durante muito tempo. A gente tem esse respeito, essa figura, como eu falei, né, muito forte, essa figura do pai, da mãe, também com valores cristãos. Então, tudo isso, essa educação que a gente teve, esse respeito que a gente teve, ele acaba sendo refletido dentro da empresa também. Então, a nossa empresa, a gente traz valores muito fortes de família, muito respeito às pessoas, né? Então, dentro dos nossos valores também a gente traz essa coisa da simplicidade, né? Então, quando a gente iniciou essa questão da governança, existia um medo também de deixar de ser simples. E, na verdade, a gente acabou simplificando muita coisa que poderia vir a acontecer com a governança. Mas existia esse medo, tipo assim, será que a gente não vai burocratizar as coisas? Né? A gente gosta de manter simples, ter uma comunicação muito direta com as pessoas. Será que a gente vai perder isso? E hoje a gente já começa a enxergar que a coisa continua sendo simples. Como eu falei, a gente simplificou, acho que a gente antecipou desafios que poderiam acontecer lá na frente, a gente acabou simplificando eles, muita coisa já está organizada e tal. Falando um pouquinho ainda dessa identidade da empresa, eu acho que o propósito, né, que a gente fez esse trabalho do propósito da empresa, o nosso propósito que é vestir sonhos que inspiram o movimento, acho que ele tem tudo a ver com a identidade da nossa família também, porque traz uma coisa do se importar com o outro, né? Quando a gente fala que a gente quer vestir os sonhos das pessoas e, né, para as pessoas e os nossos também junto com as pessoas, né? De uma forma que a gente inspire nelas, né? E se inspire nelas também, esse movimento. E aí movimento tem tudo a ver com a família, com a empresa, porque esse movimento, a nossa empresa começou quando meu pai ele fundou a empresa com 53 anos, né? Então, ele até hoje, ele está com 83 e vive falando de novos negócios, né? Ele não para, é uma loucura. Então, assim, não existe estagnação na nossa família, a gente está sempre fazendo um movimento, querendo melhorar, querendo aprender, querendo crescer. Então, eu acho que isso está completamente refletido e traduzido, né, dentro da empresa. Acho que essas palavras são muito bem, traduzem muito bem os nossos valores e enfim, essa identidade da família da empresa. Okay? Grandioso, muito inspirador, Ana. Obrigada. E muito bom, né, ouvir da identidade, daquilo que é legítimo dentro da família empresária, traduzido para a empresa familiar. Tem mais inspiração, né? Porque aí vou pedir para o Marcelo também, né, apresentar um pouco daquilo que a gente considera no módulo de sucessão como o pilar, né, do processo sucessório, que é a identidade, é quem você é, né? Então, Marcelo, né, quem é você, quem é a sua família, quais são as empresas, como é que que características, né, vocês traduzem, né, para elas. Bem-vindo. Legal. Obrigado, Leia. Pô, é um prazer, pessoal, poder conversar com vocês aqui. Quero aprender aí com a Ana, com a Leia, com todos vocês, quem puder. Eu adoro essa troca aí, essa pergunta é uma oportunidade fantástica. Estou super feliz de compartilhar aqui, adoro fazer isso, né? Vamos tentar resumir essa história. Começou basicamente com o meu avô, o César Gomes. O doutor César tem 93 anos, ele e a dona Maria Helena estão vivos. Tivemos aniversário dele, da minha avó recentemente, ela canta ainda nos aniversários, animada. Mas e essa história de família empresária e os valores da empresa, eu acho que um pouco desses valores, principalmente, são muito traduzidos pela pessoa do Dr. César ainda, né? Eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem para os seus 4 filhos, e em seguida para os netos e para a família como um todo, né? Os valores de honestidade, de transparência, de ética, de trabalho. Eu acho que esses valores familiares que começaram lá atrás e se perpetuam até hoje. Essa história da humildade, de querer aprender, de saber que tem sempre alguém que pode ensinar alguma coisa para nós, né? E esse negócio
resumindo aqui dessa história toda, é um negócio também de empreendedorismo, é uma família, acho que empreendedora por natureza, começou com a refinadora catarinense como um negócio de cana-de-açúcar. Então, nós imagina em Santa Catarina plantar cana e refinar cana, isso na década de 60, 70 e 80, ao longo ali de Tijuca, São João Batista, principalmente, eram nossas grandes usinas, e foi uma oportunidade, literalmente uma visão empreendedora de perceber que a cana-de-açúcar que era plantada no Brasil poderia ser refinada e vendida mais cara para o resto do mundo. Então, antes até do grande polo produtor de cana no Brasil, que era o interior de São Paulo e o norte, refinar, nós estávamos, imagina, vinha cana de caminhão, se refinava a cana em Santa Catarina para exportar pelo Porto de Itajaí. A gente era a maior movimentação do porto, era aqui. Quer dizer, não fazia sentido logístico nenhum, mas era uma oportunidade, né? Ou seja, se percebeu essa oportunidade, se começou essas refinadoras e se refinava, plantava-se também a cana. Nós chegamos a ter 8.000 hectares plantados de cana em Santa Catarina, mas rapidamente não tinha como competir com o clima para a cana do interior de São Paulo. E aí, durante muito tempo, isso deu certo, até que os paulistas aprenderam a refinar, né? Ia chegar uma hora que eles iam perceber que eles iam ter que refinar o seu próprio açúcar. E do açúcar e da refinadora catarinense, alguns negócios surgiram. Tivemos uma experiência em Fraiburgo, acho que não sei se tem alguém em Fraiburgo, que a gente fez a maçã Porto Belo, tem a história da maçãzinha da Mônica, foi um capítulo empreendedor da nossa família também. E como diversificação do investimento da refinadora, quando se percebeu que esse negócio não tinha um futuro de longo prazo, veio basicamente 3 negócios. Um negócio que é a Cerâmica Porto Belo, muito influenciada pelo sucesso do sul de Santa Catarina, o polo ceramista de Criciúma, naquela época já era uma potência, né? Secrise e a Eliane, influenciado por esse sucesso, se pensou em fazer uma cerâmica como uma diversificação de negócio, e aí se criou essa fábrica em Tijucas, uma super planta, e a homenagem do nome Porto Belo é porque a família passava os finais de semana na praia de Porto Belo, ali tinha uma casa e a família se encontrava, e até essa foi a fábrica em Tijucas, mas o nome é Porto Belo, né? Esse foi o primeiro negócio, o mais importante. O segundo negócio, que foi um subproduto do açúcar, chamado Multilog, era EAD na época, um porto seco. O porto seco é uma necessidade, principalmente dos portos mais apertados catarinenses. O porto de Itajaí não tinha espaço na sua retroárea, e como nós tínhamos feito um galpão enorme para estocar açúcar, era um galpão de 30.000 metros que precisava ficar livre das enchentes, e a enchente, quem conhece a nossa região, a enchente é um ponto relevante, então era um galpão alto. Esse galpão nós acabamos vencendo uma licitação, uma concorrência para aproveitar desse galpão e ser o porto seco da margem ali da foz do rio Itajaí, e começou um negócio chamado Multilog, que é um negócio de logística que começou há 30 anos atrás. Léa, quantos anos tem a Multilog? Você sabe melhor que eu agora a data de fundação da Multilog. A Multilog tem 25 anos. 25. E um terceiro negócio que surgiu um pouco em função dessas fazendas todas que foram sendo vendidas ao longo imagina, se tinha 8, 10 mil hectares, como é que desmobiliza essas fazendas de cana e esses negócios, essa experiência, essa expertise imobiliária de vender terreno. E aí surgiu o negócio imobiliário, e aí é onde eu fico objetivamente aqui, que é desses negócios. Não era uma fazenda de cana, era uma fazenda de recreação da família na Grande Florianópolis, chamada Pedra Branca. Nós estamos a mais ou menos 18 quilômetros da capital, e era uma fazenda que nós íamos como família ir nos encontrar nos finais de semana, meus aniversários de pequenininho, assim, de 3, 4, 5 anos de idade, eram todos lá, até que os primos, né, os netos do Dr. César cresceram. Essa história de fazenda, principalmente para o avô e para os netos, é muito legal quando a criançada tem até seus 10, 12, né? Aí a turma começa a crescer, vai para 15, 16 anos, aí já quer brincar de outra coisa, a fazenda já não é mais
tão útil, acabou o elemento de união de família, não estava mais acontecendo, e começou a se refletir, então, sobre o que fazer com a fazenda que está no perímetro aí da Grande Florianópolis e estava sendo englobada pela urbanização. Então, bom, basicamente, esses são os 3 negócios. E dentro desses negócios, né, como aí acionistas lá na Cerâmica Porto Belo, acionistas e conselheiros na Multilog, e o meu papel, principalmente, aí contando um pouquinho dessa história da sucessão, eu sempre participei e gostava, mas eu acho que mais do que gostava, eu tive muito estímulo de acompanhar essas conversas com o meu pai. O meu pai é o filho mais velho, né? Então ele querendo ou não participava de todos os negócios e essas reuniões mais estratégicas eu estava sempre ali como ouvinte, entendendo, participando e conhecendo o negócio, né? De alguma maneira eu pelo menos aí cada um tem as suas percepções. A Leia acho que é a professora aqui, mas eu acredito muito nessa tese de que você não consegue gostar do que você não conhece, né? Então, como é que você vai gostar do negócio da família se você não conhece? E eu acabava conhecendo o negócio da família indiretamente em todos os... Meu pai sempre trazia para a mesa do almoço, do jantar, das reuniões de conselho, o que acontecia, o que não acontecia, o que nós estávamos fazendo, o que estava pensando, qual era o problema, puta, financiamento, dólar, o que aconteceu, a safra, era dos mais diversos assuntos, mas participar disso me estimulava a conhecer, né? E aí, automaticamente, isso foi evoluindo, e de todos essas oportunidades, acho que a que mais me entusiasmou, eu aí me formei como engenheiro civil, tinha um engenheiro que trabalhava com meu pai, o Dilney, que foi meu padrinho de engenharia, e me estimulou para esse caminho. Ele é um bom de conversa, então estimulou a ser engenheiro civil, e dentro dessa linha de engenharia civil, o que mais me entusiasmava era o desenvolvimento imobiliário, né? O como fazer isso, e aí o projeto da Pedra Branca foi o que mais me motivou a participar. E dentro dessa sucessão, aí é uma característica do Valério, do meu pai, ele sempre foi muito, eu diria, talvez ousado nessa transição, né? Ele joga e te vira, né? Então, ele sempre, eu acho que antecipa, acho que não, um pouco por precaução, acho que um excesso de loucura, talvez, assim, mas de deixar acontecer realmente, evidente na medida do possível, mas nós tivemos aí esse episódio, eu vou comentar aqui, deixar a Leia conduzir, mas é que logo ao me formar como engenheiro civil, nós estávamos no momento de transição dessa empresa imobiliária da Pedra Branca. E era uma coisa muito curiosa, porque era uma empresa que já tinha seus 10 anos de vida, ela começou um pouquinho mais, 10 anos. Nós fundamos, a Pedra Branca começou em 99, com a história da universidade, começar lá dentro. E em 2009, 10 anos depois, a gente estava no momento de transição de uma fase de lotes, de vender lote, urbanizar, para começar a construir uma cidadezinha, um bairro com prédios, uma vida diferente. E nesse momento de transição, nós precisamos trazer um sócio para essa empresa, e trazendo um sócio, ela ia ter que se profissionalizar. E o Valério estava querendo sair. Imagina eu, engenheiro civil recém-formado, tinha 2 diretores, inclusive meu padrinho de engenharia, o Dilney, e o outro senhor chamado Tomasi, os 2 com seus 60 anos, e eu, um moleque de 23. E aí aconteceu um desafio, tinha um problema aí, porque ao Valério sair, nenhum dos 2 se bicava ao ponto de um ser o líder do outro. Sabe 2 diretores que não dá para um chefiar o outro? Um vai ter que sair, o outro vai ficar. E aí, como é que faz? Tá resolvido, Marcelo vai ser o diretor e vai mandar nos 2. Assim, meu Deus do céu, tá resolvido, eu vou sair e lá fui eu. Então, virar o diretor recém-formado, evidente que conhecia, eles desde sempre, tinha uma relação construída, e nesse momento meu papel foi muito de formatar a empresa para achar esse sócio, né? Fazer o business plan para achar um sócio, e assim a gente começou. Mas acho que para dar um panorama inicial dessa história do nosso quem somos nós, Pedra Branca, e um pouco desse meu papel aí, Léa. Claro, muita gratidão aí, Marcelo e Ana.
E vejam, né, eu tenho o privilégio, né, de conhecer tanto o seu Euclides quanto o Dr. César, né, e todos podem perceber, né, o quão a continuidade dessa família e esse olhar do futuro está ancorado no respeito e no honrar o fundador, né? Isso é um elemento essencial para o sucesso dessa continuidade e desse relacionamento geracional, né? Está no olhar e está nas palavras de vocês, esse respeito, né? Essa condição, né, do fundador dentro do processo. É muito, muito bacana de ouvi-los, tá? E de entender também, eu acho que é um pouco... eu queria, antes de só comentar, quem quiser fazer perguntas, pode ser agora, direto no vídeo, ou fazer o encaminhamento aqui no chat, pode fazer. Eu até queria agora dar essa paradinha para perguntar se vocês, enfim, né, se alguém gostaria, só pediria que usasse ali as reações, ali os sinais, para eu poder me organizar. Mas essa etapa inicial é justamente para que vocês pudessem entender um pouco dessa identidade e desse link, né, com a própria cultura da organização. Posso seguir? Vou seguir porque queria entrar, né, dentro dessa jornada, desse entendimento, nos papéis e responsabilidades, né? Porque a Ana, enfim, está há 20 anos, veio se desenvolvendo como executiva dentro do negócio da família, né? Marcelo, chamando de loucura, que pode ser ousadia, ou uma crença, né, na capacidade do filho de, puxa, potencial, eu tenho uma empresa nova, eu tenho um jovem profissional, né? Por que não unir as duas coisas, né? Para desenvolver um negócio novo, né? Como é que veio se constituindo o papel de vocês, assim, né? De diferenciar um pouco o que está lá na família, do que está lá na gestão, e desse papel acionista, conselheiro, né? Cada um de vocês tem uma experiência diferente, mas queria voltar para a Ana e perguntar, Ana, conta para nós como é que é ser sócia de irmãos, né? Como é que se compõe essa irmandade, né? Que instrumentos e situações, enfim, condições têm ajudado vocês a serem bons sócios uns dos outros, né? Enquanto irmãos, puderes contar um pouco dessa experiência? Claro. Como eu falei, quando eu ingressei na empresa, eu dei uma passeada na empresa um pouco antes de eu realmente ingressar. Eu tinha 17 anos, eu acho. Fiz ali e pensei comigo, eu vou ficar aqui nem morta. Não, trabalhar com a família não vai dar, isso aqui não vai funcionar para mim. Aí eu ia ser psicóloga. Enfim, comecei na psicologia e pensei, gente, eu estou precisando fazer terapia, porque eu não queria aquilo ali também. E foi quando iniciou, né? Foi em 2000 em 98, foi quando teve a primeira turma de design de moda na FURB, aqui em Blumenau. E quando abriu, eu pensei, putz, eu sempre gostei de moda, vou trocar meu curso. Só que aí, nessa história, eu troquei e tal, e acabei, no meio do caminho, convencendo meu pai que o bom mesmo seria eu estudar no exterior, sabe? Em algum momento, eu não sei como, dobrei meu pai e fui morar em Londres. Então, eu fiquei 3 anos estudando moda, tal, fiquei em Londres. Então, em 2001, eu voltei. Só que eu voltei achando que eu ia ser designer de moda, que eu ia fazer uma marca própria, que eu ia, sei lá, que eu ia morar em São Paulo. De repente, eles foram me cercando, porque eles precisavam de designer na empresa, e eu pensando ainda que eu não ia trabalhar na empresa, que estou há 20 anos, né? Só que aí eu fui me envolvendo, entendendo que tinha um espaço para mim ali, que realmente tinha um buraco, porque era ainda muito, com 10 anos, né? A gente está no têxtil, a gente vende apenas o produto, a gente fornece para, né? Somos B2B, a gente fornece para confeccionistas os nossos produtos, as malhas. E era uma coisa muito básica e tal, estavam começando a fazer coleções e tal, e aí eu entrei e comecei a organizar isso. Mas no meu papel de designer, eu não me sentia dona da empresa. Cheguei depois, eu estava ali como uma designer. E na época, nós somos em 5 irmãos, né? E o meu pai, eu sou a penúltima, tenho 2 irmãos mais velhos, o do meio, e o mais jovem que eu, que optou por fazer medicina, tá em outro ramo. Então, quando eu ingressei na empresa, éramos 3 irmãos, o meu pai e eu.
depois de alguns anos, a gente acabou adquirindo uma outra empresa e o irmão do meio, então, saiu para administrar essa outra empresa, que era uma empresa de beneficiamento têxtil, na cidade de Indaial. E depois de um tempo, a gente viu que porque a ideia era a gente fazia os produtos na RVB e mandava para fazer o beneficiamento lá, porque a gente ainda não tinha beneficiamento próprio. E como a gente não queria começar do zero, porque ia demorar muito, apareceu essa oportunidade, compramos essa empresa. Só que depois de um tempo, a gente entendeu que essa empresa de beneficiamento não conseguia suprir as necessidades da RVB, até pelo parque fabril e tal, a qualidade que a gente trabalhava, aquela empresa que já estava montada, o maquinário e tal, não conseguia, não via de encontro. Acabamos entrando num acordo, então aquele irmão que saiu para administrar fez uma proposta e ele comprou aquela empresa. Hoje é dele, a RVB não tem nada, ele ainda é um dos acionistas da empresa, da RVB, mas a empresa, que hoje chama Benvetex, é dele. E aí ele saiu da administração e ficou lá esse tempo todo, né? Já está há quase 20 anos aí da Benvetex também. E aí acabou ficando nós três, mas eu por muitos anos trabalhei como uma colaboradora da empresa, que tinha as minhas responsabilidades. Eu não me envolvia na gestão, eu deixava para os administradores cuidarem disso. Eu era designer, eu não queria, sabe, estar inserida nisso. E os anos foram passando e eu comecei a sentir essa necessidade, porque quando eu comecei a participar mais, foi ficando mais formal, tendo as reuniões de apresentação de resultado e tal, eu entendi, e aí também a minha equipe foi crescendo. Eu lembro quando na época eu fiz coaching de liderança, porque eu fugia um pouco dessa coisa de estar na liderança, porque eu gostava muito da parte de criação, mas a vida foi me empurrando para isso e de repente eu era líder, né? Eu tinha liderados abaixo de mim, eu já estava à frente de um setor, eu fazia muitas coisas e estava tentando me isentar de algumas responsabilidades, porque eu ainda me achava muito jovem, aquela coisa toda. E, de repente, eu estava ali. E aí eu fui, faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu fui entrando mesmo na gestão. E há mais ou menos 5 anos, 6 anos, mais ou menos, que foi quando eu acabei assumindo o RH, a área de RH também. O marketing já estava comigo fazia um tempo. Então, o produto e o marketing já estavam comigo. E aí eu entendi que a gente tinha um gap na nossa gestão de pessoas, e eu sempre gostei disso, lembrando que lá atrás eu queria fazer psicologia, porque eu sempre gostei dessa parte de comportamento e tal. Sempre estudei paralelamente coisas, né, dessa área. E aí o que eu entendo hoje, que tudo isso me ajudou, porque quando a gente começou a perceber que a gente precisava organizar essa gestão, trazer, implantar as políticas de governança, eu acho que eu tive um papel fundamental nisso, porque se não fosse, eu acho que, agora eu vou puxar o lado, a sardinha para o lado das mulheres, eu acho que se não fosse esse olhar feminino, porque a empresa é muito masculina, apesar de ser uma empresa de moda, trabalharmos com moda, a grande maioria dos colaboradores são homens, né? Tinham pouquíssimas mulheres, hoje mudou muito, de alguns anos para cá mudou muito, na parte administrativa hoje tem bastante mulheres, mas era muito masculino. E eu fui trazendo isso porque eu acabei olhando para o futuro e eu fui ouvindo as angústias do meu pai, porque ele tinha algumas preocupações justamente de futuro. Ele estava com muito medo de ser injusto no inventário que ele estava fazendo. E foi ali em 2018 que a gente começou com essa conversa. E eu falei assim, pai, se o senhor quiser, existem profissionais que podem ajudar, podem auxiliar. E foi quando a gente começou, então, com um consultor na época que é da idade do meu pai, era da idade do meu pai, e aí ele se sentiu confortável, uma pessoa de quase 80 anos, e os dois começaram a trocar figurinhas, eu falei, ótimo, agora ele se sentiu à vontade com isso, ele está... E ali, foi quando a gente começou. Então, assim, até ali, na verdade, até hoje, eu acho que o maior desafio de ser sócia, né, dos meus irmãos, estar dividindo a gestão com 2 deles, né, e tem os 2
A Ana perdeu um pouquinho o sinal aqui, para vocês também. Caiu a conexão da Ana ali. Isso todo mundo de uma empresa familiar voltou. sabe. Opa. Ana, volta um pouquinho a tua frase, porque a gente travou, você travou aqui para nós. Mas assim, foi segundos. Tá dizendo aqui que a minha internet também é instável. Eu não sei onde é o que vocês ouviram. Você estava falando desse movimento e da importância de você ter entrado, ouvido seu pai, trazido, né, uma pessoa da idade, né, da comunicação, né, com eles, e o quanto, e aí foi travando. Ok. Não, e aí eu trouxe essa questão do desafio de ser sócia dos irmãos, né, dos meus irmãos, ter 2 na gestão e 2 fora da gestão. Eu acho que o maior desafio é a gente conseguir manter esse equilíbrio, sabe, esse respeito, esse equilíbrio nas relações, assim, porque existe uma relação pessoal, familiar, e existe uma relação profissional, e foi uma coisa um pouco orgânica que foi acontecendo, né? O meu irmão mais velho acabou ficando naturalmente, até por preferências dele, ele ficou muito mais na parte administrativa. O segundo mais velho ficou com a parte industrial e da parte de tecnologia da informação. Eu, como já era da área, fiquei com o produto, e aí fui entrando nessa questão de pessoas. Então, assim, as coisas foram se organizando de forma orgânica. Porém, isso não significa que é um mar de rosas, né, gente? Quem está aí, empresa familiar, com irmãos, etc. É claro que tem... Mas eu acho que o que prevalece como a gente tem esse respeito muito grande pelo meu pai, é interessante isso, porque esse respeito acaba se refletindo. Eu jamais, nunca levantei a minha voz para o meu irmão mais velho. Sabe? A gente tem umas coisas assim, tipo, deixa ele falar. Como a gente já se conhece, né? já entende e respeita esse comportamento um do outro, a gente entende quando é momento de falar, quando é momento de calar, quando é o momento de, ok, eu estou precisando explicar que ele está... Às vezes acontece, eu ouço muito, né? Ouço de um, ouço de outro, ouço dos que estão fora, e aí eu tento integrar isso tudo. Porque às vezes, né, no dia a dia, existe um cruzou o caminho do outro, peraí, entrou nessa área, que invadiu outra área, que peraí, né? Então, isso é completamente normal, mas eu acho que quando a gente trouxe essa questão da governança, eu vejo que é claro, né? A gente tem todo um processo, né, para implantar as políticas, tem todas essas ferramentas que a gente foi usando, mas valeu e vai valer ainda, né? Muito a pena isso tudo que a gente está fazendo. Então, assim, em 2019 começou essa conversa do meu pai, e aí a gente fez toda a parte de sucessão patrimonial, criamos as administradoras, redistribuição das cotas, tudo isso a gente fez em 2019. E ainda em 2019, a gente começou, no finalzinho, em dezembro, a gente fez a primeira reunião do Conselho de Sócios, que aí a gente se envolveu. Porque aí, no meio do caminho também, a gente entendeu que aquele consultor, ele tinha servido para uma etapa do processo, e já não ia se adequar para a próxima etapa. E lá atrás a gente pensava assim, não, vamos fazer isso em um ano e meio, acho que a gente consegue implantar tudo, resolver tudo. É claro que não. Se falasse para mim que em 3 anos é que eu ia, né, assim, essa coisa da urgência, então a gente foi fazendo, aí a gente entendeu que tinha que, quando a gente trocou essa ideia contigo também, né, Leia, que a gente entendeu que vamos com calma, né, cada coisa a seu tempo, o que a gente tentar apressar aqui, a gente talvez vai acabar atropelando algumas coisas. Ana, parabéns pela sua exposição, meu nome é Emílio. Ana, como é que essa cultura de respeito pelo pai, que isso é cultura alemã e cultura italiana, né? O pai falou, está falado, né? Exato. E sempre a hierarquia é do irmão mais velho para o irmão mais novo, né? Como você não é a mais velha, você tem que bater continência para irmãos mais velhos, né? Sim. Tá. Mas passa um tempo, aí vem os agregados, né? Sim. Como é que vocês estão integrando esses agregados nessa cultura do respeito?
Como é que vocês estão? Já ia chegar lá. Uma das coisas, Emílio, porque assim, como eu estava falando, a gente iniciou o Conselho de Sócios em 2019 ainda. Então, 2020 teve a pandemia, algumas coisas ficaram em stand-by, aquela coisa louca. E aí a gente iniciou, a gente foi constituindo o nosso acordo de sócios. No acordo de sócios, foi onde a gente colocou algumas regrinhas, inclusive do ingresso de sucessores, né, das próximas gerações. Então, hoje, na empresa, todos são bem-vindos, né? Os meus sobrinhos, eu não tenho filhos, né, mas todos os meus sobrinhos são muito bem-vindos, a gente é aberto a isso. Porém, tem alguns pré-requisitos, por exemplo, eles são bem-vindos desde que sejam os melhores profissionais para a vaga que esteja aberta. A gente não vai criar um cargo para a pessoa, ela não vai entrar sem hierarquia na empresa. Ele tem que estar preparado para isso. A gente facilita algumas coisas, a gente oferece, aliás, algumas coisas tipo, é da minha área, passei na seleção. A gente faz, inclusive, quando tem sucessores, né, possíveis sucessores que se candidatam para a vaga, a gente, inclusive, tem que contratar uma empresa terceirizada para fazer a parte de seleção, para ficar neutro mesmo, né? Mas, no momento, a gente tem apenas um dos meus sobrinhos, que é até bem interessante, porque desde criança ele sonha em trabalhar na empresa. Todos os outros, eu tenho mais 4 sobrinhos adultos, uma menina e mais 4 meninos, que já estão com mais de... o mais novo tem 18, 19, os outros têm 22, 24, enfim. E depois tem mais 4, que aí são crianças, ainda dos irmãos que não estão na gestão da empresa. Mas todos os outros não se interessaram, já seguiram carreira em outra coisa. Porém, a gente sempre fala, gente, continua aberto. Já teve um dos meninos do filho do meu outro irmão, passou por um processo de seleção, mas nem ele tinha certeza na época se ele queria, era uma vaga na área do marketing e tal, e ele falou, ele estava meio perdido na carreira e falou assim, vou experimentar, de repente. Falei, tudo bem. Mas tinha uma candidata mais forte que se encaixava muito bem na vaga, então a gente não aliviou ali, entendeu? Tipo, ele poderia tentar de novo, ele poderia tentar para outra área, mas a gente... E ele super entendeu. Aí no final ele falou, sabe o que? Foi melhor, porque realmente isso aí eu nem gostava muito de fazer. Depois ele entendeu. Ele tá hoje, ele é designer de jogos e ele acabou entrando numa outra área de marketing e está super feliz fazendo a carreira dele lá. Mas já aconteceu de ele fazer algumas propostas, de a gente estudar algumas coisas de gamificação que a gente poderia usar, né, de RH. Então, isso a gente tem aberto. Mas eu acho que a educação, essa coisa do respeito, isso é muito forte ainda nessa geração, sabe? Os meus irmãos passaram isso muito... É muito latente ainda, né? O que vai ser das próximas gerações, a gente não sabe, mas ainda é muito próximo. E eles tiveram muito contato com o avô também. E a figura do meu pai, que ainda está lá, que participa, que pelo menos 2, 3 vezes na semana ele aparece lá. E sim, esse meu sobrinho, por exemplo, que está hoje, né, trabalhando lá, ele tem um respeito assim pelo avô, é Deus no céu e avô na terra, entende? Então, morre de medo de chegar atrasado e o vô ver que ele chegou atrasado, sabe? Tem um negócio assim de meio militar, e ele quer respeitar aquilo, e ele quer, assim, ele adora contar para o vô, receber um parabéns e ver que ele está crescendo, e ele está indo super bem. Hoje ele teve vários momentos dentro da empresa, onde quando ele era bem jovem, com uns 17 anos, ele fez um estágio de alguns meses, depois falou que não era aquilo que ele queria, depois voltou e disse, poxa, eu era muito jovem, eu não sabia o que eu estava fazendo. Realmente, ele era super jovem. E aí iniciou de novo, a gente fez todo um programa de trainee para passar por todas as, né, um job rotation. Depois ele ficou um tempo na gestão de um outro negócio da empresa que não existe mais e voltou aí quando ele retornou, e aí a gente teve o cuidado de trabalhar com ele. Ele fez coaching também, porque ele queria ter certeza da área que ele queria atuar, apesar de que para mim era nítido a área que ele acabaria atuando, mas na época ele estava, né, ainda pisando em ovos e tal. A gente fez um mentoring também com ele, e aí ele começou como assistente comercial, mas
como ele já, assim como o Marcelo, ele cresceu ouvindo todos os assuntos possíveis da empresa, né? Na mesa de casa. Então, ele tinha muita vontade, ele entendia muito do negócio por estar ali, ele troca muita ideia com o pai dele, e aí acabando, hoje ele é nosso key account, ele cuida das principais contas na área comercial, faz super bem, a gente só ouve elogios, as pessoas vêm e falam assim, nossa, a gente fica, até hoje foi um assunto que rolou na empresa quando uma pessoa falou assim, nossa, eu fiquei surpreendido, porque eu fui até o cliente X com ele e fazia um tempo que eu não convivia com ele, uma pessoa da parte de desenvolvimento, chegou para mim e falou assim, eu fiquei impressionado como esse menino cresceu, né? Tipo, em 2 anos ele é um puta profissional e super responsável e tá ali. E ele sabe, e quando ele ingressou na empresa e aí ele teve esse cargo de analista, eu tive o cuidado também de ter essa conversa com ele e falar assim, João, está entrando e o teu mérito vai depender, crescer aqui dentro vai depender de ti. Estar na empresa não significa que um dia você vai ser coordenador, gerente, diretor ou CEO da empresa. Isso não te garante nada. Eu preciso que tu prove para todos, né? Pelo teu mérito, tu pode chegar lá, mas nada, só por ser da família, isso não te garante. Mas é claro que a gente adoraria ter essa figura sendo da família, sabe? Ele estar à frente. Ele tem todo o perfil para isso. Mas ele é bem jovem. Ana, vocês têm conselho de família? Então, nós temos... Deixa eu terminar a pergunta. Vocês têm? Isso. Não. O nosso conselho familiar está... Na nossa agenda está para iniciar em 2022. Porque a gente começou este ano, a gente acabou de fazer a primeira reunião do conselho consultivo e acabamos de assinar o acordo de sócio. Levou um ano para a gente finalizar. Eu pergunto sobre o conselho de família, porque, além de consultor, eu sou empresário, fiz carreira na VEG, inclusive, eu acho que a mãe do Marcelo é uma jaraguaense, né? A mãe do Marcelo? A minha sogra. A tua sogra, perdão. Minha sogra é jaraguense, exatamente. Então eu tenho, até eu coloquei agora para o Lobão, eu tenho um conselho de família desde que a minha filha tinha 11 anos e o meu filho tinha 9. Isso foi em 1998, ou seja, desde lá uma reunião mensal, e de 2021 para cá é bimestral. Acharam que mensal não precisava mais, que estava tudo encaminhado. Eu pergunto pelo seguinte, o meu modelo de governança é que todos os familiares são meros sócios, não são nada mais do que sócios. Tá. Você quer agora trabalhar na operação ou na gestão do negócio da família? Isso é colocado no conselho de família, porque lá atrás a gente já fez um rol, quais são as profissões adequadas para aquele negócio. Por exemplo, o Marcelo é engenheiro civil, tem tudo a ver com o negócio dele. Mas se ele fizesse veterinária, diz, Marcelo, esquece. Sim, veterinária não tem nada a ver com o teu pedra branca lá, né? Então, o conselho de família é muito interessante daqui para frente, que cada sobrinho novo, ou filho de sobrinho que aparece, o meu modelo, né? Passa pelo conselho de família e diz, olha, eu sou um candidato. E ele tem que começar lá lavando o tapete, lá embaixo. Ele não começa no meio nem lá em cima. Ele começa lá no tapete, lá embaixo, para aprender a ser humilde. Porque, geralmente, filho de empresário nunca foi empregado, ele não é humilde. Ele não sabe ser humilde, ele só sabe mandar, né? Então, a pergunta é, então, vocês não têm ainda o conselho de família, e essa parte de cada sobrinho que quiser entrar, vale a pena o conselho de família dar um palpite. Desculpa. Legal, gente. Legal, Emílio, obrigada. A gente só queria reconstituir aqui, né, rapidamente, a Ana trouxe a constituição dela, o olhar sobre organização da sucessão patrimonial, como a jornada, né, da RVB, o olhar sobre a sociedade entre irmãos e o olhar sobre o conselho consultivo. E a gente percebe nitidamente, né, Ana, não é à toa que você está aqui, você não fez psicologia, mas a RVB precisa de você, né? A sociedade e a família precisam de você dentro desse processo. A Cíntia está aí, né, Governance Officer da RVB, e não me deixa mentir aqui, porque, de fato,
cada um acaba reconhecendo, né, o seu papel dentro da empresa familiar e dentro da família empresária. Né? Exato. Demorou um tempinho, mas eu entendi que um dos meus papéis, quando me perguntam, né, não, eu atuo, né, eu sou diretora do produto, do marketing, das pessoas, mas existe um papel invisível que é fazendo esse jogo, esse equilíbrio, essa integração, enfim. Legal, bacana. E aí queria aproveitar e pegar o gancho, porque Marcelo também, né, ele tem um outro cenário, você vem de outra geração, né, Marcelo, dentro da constituição da família empresária, e aí o cenário de você estar se inserindo na sucessão, com pai e tio sócios, né, com uma perspectiva futura de sociedade entre primos, né, hoje já de relacionamento entre primos, e como que você vem driblando, né, esses chapéus de eu sou diretor executivo, né, de uma organização que está, né, no teu perfil e no teu DNA profissional, ao mesmo tempo, como ser um acionista de uma outra empresa que é logística e que não é da tua formação, como é que você se mantém no desenvolvimento sucessório para ser um bom acionista também da empresa que você não está diretamente, né, na gestão? Puderes contar um pouco como é que tem sido esse teu desenvolvimento, né, e como é que você vai trazendo esses papéis aí? Legal. Leia, eu acho que primeiro, falando um pouco da Pedra Branca, desse papel executivo, eu acho que realmente, eu acho que quando você se dedica num papel executivo, você tem que cair de cabeça, né? E aí, principalmente para alguém que vem dessa história de família empresária e que está numa segunda, terceira ou quarta geração, tem que estar muito ligado com o teu propósito, né? Eu acho que vale essa reflexão de onde é que você quer chegar, o que você quer fazer e como é que você alia o teu desejo, a tua vida ao propósito da empresa, né? Como é que a empresa consegue te satisfazer você estando lá dentro dela, né? Eu acho que esse é fundamental, as pessoas têm que refletir sobre isso quando quiser estar trabalhando na empresa familiar. Porque, então, eu me realizo como engenheiro, como pessoa, e me adequo ao propósito da empresa Pedra Branca, a gente construiu isso junto, de melhorar a cidade para as pessoas. Eu acredito que os empreendimentos imobiliários, que a construção civil pode ajudar a cidade, pode melhorar a vida das pessoas e que esse ambiente construído faz isso, né? E eu me realizo através desse papel executivo. Então, eu não vejo que esse papel, principalmente de estar na gestão da empresa, você tem que estar aliado a isso. Senão não faz sentido. Eu acredito que muitas das pessoas de segunda ou terceira geração não estão trabalhando ali pelo salário. Não faz sentido só o salário, né? Então, você tem que ter outras coisas além disso. Se não é o salário, você tem que... a tua vida tem que ter um propósito, cara. Por que você está lá? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que para mim é o mais relevante. Eu me entusiasmo, né? Me saio de casa e penso, tem coisa para fazer, tem outros projetos, tem como me entusiasmar em liderar a Pedra Branca para fazer isso, né? Ou seja, a Pedra Branca é um veículo para eu poder me realizar e a gente está alinhado enquanto isso. E eu acho que a nossa equipe toda, cada um na sua caixinha, tem que ver um pouquinho de si nesse propósito, né? Eu acho que esse é o papel de CEO, de diretor da empresa, de estar lá, de poder liderar isso e criar a sua jornada, né? Eu acho que a Pedra Branca é uma evolução, acho que ela foi as suas bases, os seus princípios, os valores familiares nos trouxeram até aqui e agora a gente está vislumbrando novos desafios, discutindo projeto lá de Joinville, projeto em Criciúma, outros projetos, replicando esse conceito e cumprindo essa missão. Então, acho que esse é um pouco do CEO, né? Agora, acho que tem dois papéis aí, né? E como conselheiro da Multilog, e aí acho que esse é um papel que a gente está aprendendo e se desenvolvendo a partir disso. A Multilog é uma empresa que começou com uma gestão mais profissional, ou seja, não tinha muitas pessoas da família ali trabalhando. Basicamente, o único executivo da família era o Valério, meu pai, era o presidente da empresa. E essa transição que
aconteceu concomitantemente com a própria Pedra Branca, da gente ir profissionalizando e construindo essas ferramentas de conselho de administração, com os acordos e as conversas entre os sócios, de montar isso. Acho que esse papel de entender, principalmente no nosso caso, onde nós tínhamos basicamente 2 acionistas que controlam a empresa, que é o Valério e o irmão dele, sócios iguais, e o Valério deixando um pouco desse papel, e aí é um desafio, eu acho que para a pessoa que está ali saindo da gestão do dia a dia, a perceber o que está incomodando no outro sócio que não é gestor, né, que é simplesmente acionista. E eu acho que um pouco do meu papel foi de entender e fazer essa relação quase que entre os 2 irmãos, aí eu como sobrinho e filho, de ajudar, evidentemente, na profissionalização, nesse caminho, com as melhores referências, mas também, às vezes, os pequenos detalhes, as pequenas coisas é que são as mais relevantes para ir criando mágoas, né? Então, no nosso caso, foi curioso, mas coisas simples, como, olha, poxa, o Valério, meu pai, era presidente da empresa, deixou de ser presidente da empresa, começou a ser presidente do conselho, temos lá um CEO. Pô, mas a conta de celular ainda é paga pela empresa, o presidente do conselho não devia ter mais conta de celular. Pô, aí meu tio me ligava, pô, Marcelo, vamos conversar, tomar um café, bater um papo aqui, o que tu acha? Então, e a gente vai limpando e resolvendo e conversando sobre detalhes que são mínimos do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de relação são fundamentais, né? E essa governança se caminhando, se aprimorando, melhorando e cada vez mais indo nesse papel. Eu acho que ter essa experiência de executiva, de lidar com as pessoas, de entender o que é a formação de uma equipe, de ter o seu próprio conselho, acho que é muito legal de traduzir isso, evidente, para uma outra escala. A Multilog hoje é uma empresa de seus 2.000 funcionários, é uma empresa que tem diversas sedes, mas principalmente nesse elemento de entender a concepção, como é que está a diretoria da empresa, quem são os nossos conselheiros, quem é que pode nos ajudar, o que está acontecendo no futuro, qual é a visão de futuro para a empresa, para onde é que nós estamos caminhando o nosso segmento. Então, tem alguns elementos e a gente vai conhecendo as pessoas no caminho para nos ajudar e trazer para compor. Mas eu acho que esses 2 papéis são super importantes, e eu acho que no nosso caso essa transição está caminhando bem. Acho que no meu papel aqui foi muito de entender essa relação entre os 2 irmãos, ajudar quando precisava e se posicionar também fazendo esse meio de campo. Eu acho que está dando certo até então. Estamos crescendo. Legal. Uhum, com certeza. Quando a gente está falando de sucessão, né, a gente já falou de temas aqui que são bem sensíveis, porque basicamente, né, estão relacionados à descentralização de poder, né? O poder que está centralizado, ele passa a ser descentralizado, e quais as implicações disso, tá? A questão da transição geracional, né, o mindset de cada geração e como cada um entende o futuro, o negócio, o jeito de fazer as coisas, tá? E o olhar sobre a atualização das competências, né? Afinal de contas, a gente vai aos ciclos também precisando trazer as novas gerações para atualizar as competências dentro disso, né? Mas tem algo que parece que assusta, né, o processo da sucessão, que é a perda daquilo que a empresa conquistou até aquele momento, né? A credibilidade, a confiança. Então, não é simples, né? Suceder o seu Euclides, né? Que conquistou e veio construindo uma relação de confiança. Não é simples suceder o Valério, né, Marcelo, que tem uma presença e uma credibilidade muito, né, grande dentro desse processo. Então, queria aproveitar, né, esse momento assim, para vocês também darem as sugestões, as dicas de vocês, né, para as pessoas que estão aqui, sucedidos, né, de como que equilibra essas expectativas, né? E aí vou discordar um pouquinho, Emílio, com respeito aqui ao que você disse, né? Eu gosto um pouco das provocações do John Davis, né? E ele ultimamente tem feito a provocação assim:
Olha, diante da volatilidade do mercado, da instabilidade, não é mais o sucessor aquele que vem lá da base, fica na operação, né, trabalhando a operação que a gente precisa. Esse ambiente volátil, ele está requerendo um perfil de sucessor que tenha a capacidade de ajudar as gerações, né, os seus sucedidos, a tomarem decisões estratégicas sobre o futuro, né? A tomar decisões sobre pessoas, sobre os ativos e sobre o futuro da organização, já que alguns modelos de negócio também estão descontinuando ou se transformando dentro desse processo, né? Eu queria um pouco dessa conexão assim, entre aquilo que você, Ana, Marcelo, enfim, entendem que são coisas que precisam ser preservadas dentro da sucessão e dentro daquilo que vocês entendem do processo e aquilo que vocês enxergam, inclusive para o negócio, né, que vocês estão, e precisam de fôlego, né, de oxigênio, de atualização, de renovação. Puderem, enfim, falar um pouco disso, assim, né, de como é que vocês, o que a gente preserva do passado, o que a gente renova para o futuro, né? Eu acho, Léa, eu entendo que o que não pode se perder é essa essência, né? São os valores que nos trouxeram até aqui. E quando eu falo, é essência mesmo, né? Por exemplo, esse trabalho que a gente fez há alguns anos atrás, que a gente nada mais foi, na verdade, do que uma tradução da cultura da empresa, né? Que a gente fez essa escavação do nosso ethos, que a gente que a gente colocou no papel e traduziu em palavras os valores e o porquê que a nossa empresa existia e o para quê, e quando a gente trouxe nosso propósito à tona. Então, eu acho que isso deveria ser esse fio condutor. Agora, tem muita coisa, eu acho que também tem que ser feito com calma, né? Porque não é de hoje para amanhã que tu vai criar um sucessor, não foi da noite para o dia que o meu pai foi também soltando um pouquinho as rédeas, né? Porque ele está com 83 anos, mas ele ainda acredita que a gente precisa de permissão dele para várias coisas, e a gente deixa ele acreditando e a gente vai conforme as expectativas, muitas coisas, claro. Estou falando de coisas pequenas, assim, mas que ele, até como o Marcelo falou, né, que às vezes são coisas pequenas, financeiras, mas que nesse âmbito das relações tem um impacto enorme. Então a gente precisa ir equilibrando isso, ir trazendo isso sem desmerecer, sem deixar, principalmente nessa figura do fundador, acho que a pior coisa que tem é ele perceber que, como assim, agora eu não tenho mais valor aqui? De jeito nenhum. Então a gente deixa ele, hoje ele está bem mais tranquilo, porque ele está vendo que as coisas estão organizadas, ele está vendo que esses resultados a gente traz para ele com antecedência, a gente adianta as coisas que estão acontecendo para ele. Ele está lá, ele aparece 2, 3 vezes por semana, ele gosta de participar. O que é da parte de construção civil, da empresa, compra de maquinário, ele quer estar junto. Então a gente chama, ele está junto, tal. Mas a parte estratégica, ele já abriu mão, sabe? Ele participa da reunião de sócios, ele está junto nas grandes decisões, mas já tem um tempo que ele entende que, não, vocês são muito mais atualizados, vocês têm muito mais fôlego, né? E também entendo que as novas gerações, tipo, como meu sobrinho, esse que já está ali, ele traz um fôlego novo também. E eu vejo ele, a diferença que eu vejo dele, por exemplo, para mim, para o meu irmão, por exemplo, o pai dele, ele tem uma visão muito mais estratégica hoje. Ele tem uma visão de futuro, ele tem umas aspirações e ele já olha para o negócio muito diferente do que o pai dele olhava há algum tempo atrás, sabe? Então, como eu falei antes, eu teria muita confiança de um dia ele ou algum dos meus outros sobrinhos, se viesse a acontecer, porque a gente, até vou dar um exemplo aqui de clientes, nossa, hoje eu como Key Account, faz toda a diferença ele estar lidando com um cliente-chave.
clientes adoram ser atendidos por uma pessoa que é da família. Ah, não, estou falando com o dono. Eles têm essa... Não, esse aí é o dono da empresa, então esse aí vai resolver meu problema. Eles têm essa... Né, isso tem um peso. Então, assim, eu acho que é isso. É ir tratando cada assunto ao seu tempo, mas com calma, e a gente não pode ignorar, né, a mudança dos tempos, esse dinamismo que a gente precisa ter, e eu acho que sem a governança as coisas levariam mais tempo para acontecer, tá? Sem as políticas, tudo que a gente ainda está organizando, mas eu acho que levaria muito mais tempo para acontecer, e eu acho que com isso também a gente elimina os ruídos que poderiam vir a acontecer, sabe? Esse ruído na comunicação, opa, alto lá, está aqui, a gente tem um acordo, está no acordo. Então, essa nova geração, ela já cresce, ela já ingressa na empresa sabendo qual é o papel dela, até onde ele pode chegar, qual é o direito que ele tem, né? Então, acho que tudo isso só vem agregar no negócio, enfim. E sim, nos ajuda a olhar para essa perenidade, né? Porque, sim, eu já vejo, o meu irmão mais velho já está com 51, né? 51, 52, já viu que a pessoa já começa a cansar, né? A gente já está, como eu falei, é um fôlego que já, quando fala de investir, aumentar o negócio, diversificar o negócio, não, vamos lá, mas vamos lá assim, nossa, sério, vou começar tudo de novo, vamos, sabe? E a gente vê que precisa ter essa confiança, essa organização para dizer, não, tá tudo certo, tem quem vai continuar isso aqui, sabe? Então, acho que é isso, assim, acho que o que a gente espera é justamente que essa nova geração, essa terceira, quarta, enfim, traga mais inovação, traga mais fôlego, traga mais profissionalismo também para o negócio. Boa, Léa, se eu tentar contribuir aqui para esse papel, eu acho que tem dois desafios aí, né? Tem o desafio do sucessor e do sucedido. Eu acho que tem nosso caso, acho que teve um pouco dessa que eu comentei, dessa história da ousadia, de dar espaço, né? Ter coragem de dar espaço, dar pista e ver se a coisa caminha. Tem muita gente que não dá espaço, né? Acho que tem muito curso de sucessão para o sucessor, né? E tem muito sucessor, muito primeira geração que precisa também conversar e avaliar isso. São duas mãos, né? A coisa tem que acontecer, né? Eu acho que esse é o desafio. E o caso no meu caso de sucessor, de como é que se lida com essas figuras fantásticas que vieram antes, né? Ou seja, pô, isso, a aspiração e a inspiração de ter lá o Dr. César, o Valério, meu pai, quer dizer, como é que tu lida pô, já é difícil fazer o que esses caras fizeram em vida, né? Então, pô, ele saiu o dele foi binário, né? Do 0 a 1 é infinito o crescimento. Nós temos que construir, né? Já estamos aqui, temos que crescer um pouquinho. Nós vamos crescer um percentual. O cara saiu do 0, o cara foi um crescimento muito maior. Então, e aí, eu acho que é o entender, eu acho que tem que se entender um pouquinho qual é o teu papel, como é que você se relaciona nessa transição, como é que você se complementa. Eu vi isso muito, acho que o Valério, principalmente, tem essa história da visão, de olhar para frente, de sonhar, né? E como é que, através disso, a gente desdobra, como é que se complementa. Eu acho que entender esses papéis, como é que isso caminha junto durante um tempo e como é que você aí, daqui a pouco, começa a ter os seus próprios sonhos e imprimir a sua própria marca. Então, acho que essa transição ela tem que ir acontecendo, respeitando quase que esse jogo de dar pista para ir, vai para um lado, vai para o outro. Isso tem que ir acontecendo com o tempo, mas com certeza cada um vai ter um estilo, né? O Dr. César era de um jeito, o Valério de outro, eu sou de outro. E cada um vai fazendo o seu papel aqui, construindo a diversidade da empresa, mas algumas coisas são perenes. Eu acho que a Ana foi muito perfeita nisso, quer dizer, quais são os valores importantes que vêm desde a nossa fundação e que isso vai se perpetuar
as visões vão mudando, mas dar esse espaço, lidar com essas duas coisas, eu acho que isso é o desafio, né? Eu acho que não dá para acertar, o tempo ajuda, vai indo, vai voltando, vai testando, onde é que bate na trave, onde é que volta, mas eu acho que é por aí. Legal, legal. E vocês podem contar um pouco para a gente como é que tem sido o desenvolvimento de vocês, o que vocês têm lido, visto, que tipo de conversa vocês buscam, né? Com quem vocês vão se apoiando nesse processo. Então, pensando no desenvolvimento de vocês mesmos, né? Como sucessores, né? De que forma vocês buscam essa aprendizagem? Por onde? Por conexões aí que vocês podem fazer? Boa. Vamos lá. Eu, na verdade, já tenho tempo, como eu falei, né, uns 5, 6 anos atrás, que quando eu resolvi abraçar o RH, eu estava voltando para esse mundo mais de comportamento, de psicologia. Aí, na época, eu fiz um treinamento de coaching para ser life coach, depois eu fiz um de leader coach, depois um de coaching emocional. E eu nunca parei, na verdade, né? Eu fui entendendo que a questão comportamental, né, emocional, ela vai fazer toda a diferença nesse trato que a gente, né? Porque eu acho que conhecer-se é o primeiro passo, porque a gente vai entender quais são as nossas limitações, até onde a gente consegue ir, até onde a gente vai precisar de ajuda. Então, eu fui me entendendo, me conhecendo melhor, sabendo os meus limites, sabendo o que eu preciso melhorar, né? E eu acho que o principal foi quando eu entendi que a gente tem que... faz pouco tempo que eu aprendi um workshop que eu participei e eles trouxeram a seguinte afirmação: que se existe uma verdade universal, essa verdade é que o ser humano percebe, ponto. E cada um percebe do seu jeito. Então, isso foi uma discussão de uma manhã inteira falando sobre isso, e eu pensei, mas gente, aí eu percebi que já tinha um tempo que eu estava trabalhando com isso, porque dentro de uma empresa, e uma empresa familiar, se a gente não aprende a respeitar o ponto de vista alheio, né, e trabalhar com isso, e sabe, onde eu posso... o que eu posso aproveitar do ponto de vista dele, como é que a gente pode juntar as nossas ideias para criar algo, né? Então, assim, eu nunca parei, além de fazer terapia, né, psicoterapia, e fiz mentoria também, trabalhei com mentoria nessa parte do RH, fiz um bom tempo de mentoria, foi super bacana. E é isso, eu acho que eu gosto muito de me espelhar em profissionais, sabe, pessoas que já têm mais experiência, que podem me contar uma história, fazer essa troca comigo, e inclusive essa troca, de ouvir, por exemplo, o Marcelo falando, o que o Emílio também trouxe, eu acho muito bacana, porque a gente entende que não estamos sozinhos, né? Que apesar das empresas, dos negócios serem diferentes, cada um, né, trabalhar num ramo e tal, ainda são empresas familiares, né? Quando a gente fala de empresa familiar, família é família, gente. Claro, toda ela é diferente, mas o núcleo é o mesmo, né? Então, a gente sabe dessas interações, tudo isso que acontece, enfim. Então, eu gosto muito dessa troca. Fiz alguns workshops, alguns cursos, leio muita coisa, mas, ultimamente, vou dizer, 2 anos para cá, o que eu mais tenho lido, eu saí um pouco da questão corporativa, fugi um pouco disso e fui muito mais para a parte comportamental, emocional e estudando o comportamento humano mesmo. Eu acho que isso foi me dando sustentação, assim. Legal, dá para ver, né, isso nas suas práticas, né, no teu dia a dia, nessa relação bacana. Autoconhecimento, né, para a organização, para a família e para o indivíduo, né? Fundamental. Marcelo, conta um pouco das suas experiências aí, aquilo que você tem feito para aprender, para se desenvolver. Primeiro, eu tenho que fazer um disclaimer aqui, pessoal, que desde 2010 a Leia me acompanha, tá? Então, essa história dela, desde que eu entrei na Pedra Branca, ela vai
seja como coach, mentora, me ajudando na estrutura de RH da Pedra Branca. Desde então, a gente vai batendo papo. Mas hoje, um pouco nesse papel de diretor, de CEO, um dos desafios, e principalmente quando chega nesse momento que a empresa faz os produtos que são reconhecidos, ganha lá os seus prêmios, você chega num momento que tem que começar a teórica, você é inovador, né? O mercado te reconhece como inovador, e aí, né? Como é que você mantém esse troço? E agora, daqui para frente você só cai, né? Depois que você já chegou lá, já tem um produto que é super inovador e tal, e aí agora? Então, uma das coisas que tem me ajudado super, que está bem legal, a gente formou um grupo chamado Somos Cidade. São 10 empreendedores malucos, assim como a gente, do Brasil, que tem um grupo de WhatsApp e um conjunto de encontros que a gente vai trocando práticas, experiências e projetos que estão fazendo. Então, está sempre todo mundo ali, puta, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha o que o cara outro está fazendo, por quê, o que ele fez. Então, é um grupo de CEOs e donos de empresa que troca essa informação sobre o nosso mercado imobiliário. Isso tem me ajudado bastante, não tem nenhum dica, sabe, de fornecedor, aquele cara é legal, não, mas olha, vou te confidenciar, esse cara fez uma sacanagem comigo aqui, não é bem assim e tal. Então, ter esse nível de conversa com pares é de uma riqueza que, para mim, tá sendo fantástico, é o meu melhor grupo, né? E no ponto de vista de governança, além dessa caminhada aí e dessa nossa conversa aqui, dessa caminhada com a Leia, desse trabalho lá de buscar os melhores princípios, eu tenho uma oportunidade que eu acompanho a família, né, o super exemplo que nós temos em Santa Catarina, lá da VEG e da WPA durante há muito tempo. A família da minha esposa da VEG, e eu participo de muitos cursos de governança, eles têm isso muito bem instituído lá. Então, até recentemente eu acabei de completar 10 encontros de mentoria com o próprio Harry, o presidente e CEO da VEG. Então, para mim é uma oportunidade de pegar esse estado da arte de governança, que é a VEG, essa prática, e poder tentar levar isso para as nossas outras empresas, seja para Multilog ou até mesmo para Porto Belo, de trazer isso como prática, né? Criar isso que já é a brincadeira do ESG. O G eles nem comentam lá, porque governança para eles é tão próprio e inato, quer dizer, nasceu como 3 em 3 foi desde o início, então isso é tão bem organizado desde o início, que essa governança a gente precisa aprender com isso, e para mim é um super exemplo. E aí... Marcelo, só um parênteses, a VEG não é uma indústria, é uma universidade. É isso mesmo. Não há nenhuma universidade nesse mundo igual a VEG. É teoria e prática aplicada. Tudo é estudado e aplicado. É para fazer mesmo, é isso mesmo. E, então, acho que nessa linha de governança é muito um pouco do que me inspiro e tento sugar o máximo possível deles lá para repercutir. Léa, e hoje, uma das coisas aí que a gente vem se aproximando também dessa linha de se preocupar com a história da governança, a história da sustentabilidade, que é muito a nossa bandeira lá da Pedra Branca, mas também a história do social. Hoje é um dos temas que eu tenho tentado entender um pouquinho mais, e acho que a gente tem muito para melhorar, para contribuir. Até a sugestão de leitura do meu pai, só para vocês entenderem quem é o Valério, o livro que ele sugeriu é Utopia Viável. Então, só pelo título vocês imaginam mais ou menos qual é o estilo, né? E é isso mesmo. Então, como é que é e no nosso caso, lá na Pedra Branca, a gente tem um super desafio, que somos vizinhos a 500 metros, 1 quilômetro de uma das piores, se não a pior favela de Santa Catarina, chamada Frei Damião, e isso está lá há 20 anos, desde antes da Pedra Branca, nos incomoda como pessoa, tem 4.000 famílias morando lá. Então, a gente tem tentado estudar um pouco mais sobre como é que a gente pode transformar isso. Tive uma conversa recente com o Eduardo Lira, da Gerando Falcões, que é um cara que está super referência nesse assunto, aí de como é que a gente pode
transformar as favelas brasileiras em bairros, né? Eu acho que principalmente nós aqui catarinenses, é uma vergonha, né? Como é que um estado com 6% de desemprego, com os indicadores fantásticos, tem as favelas ainda acontecendo? Então, isso é uma coisa que me incomoda. A gente está tentando viabilizar diversas soluções. Na verdade, é um plano estruturado para daqui a 10 anos a gente olhar para trás e olha, essa favela chamada Frei Damião não é mais favela, é um bairro. Né? E o que precisa? Precisa disso para fazer, e vamos fazer isso de uma vez, porque se deixar, daqui a 10 anos a favela vai estar lá ainda. Né? Então, infelizmente, o Estado, a sociedade vai deixando isso de lado. Então, essa é um pouco do meu tempo hoje, da minha paixão, que é o que tem tudo a ver com o nosso propósito de empresa, de cidade para as pessoas, de melhorar a cidade para as pessoas. E quando a gente abre essa cabeça, todo mundo tem que crescer junto. Não adianta só o bairro Pedra Branca se o entorno não melhorar também. Então, tem tudo a ver com o nosso propósito, está bem alinhado, a equipe está bem motivada em ajudar. E aí começam a surgir parceiros. Hoje até saiu uma notícia bem legal, leu notícias do dia, a SC Gás esteve lá, a SC Gás está preocupada com ESG também, né? Todas essas empresas estão, então quer destinar seus recursos na Frei Damião, está se juntando conosco. Nós estamos para viabilizar uma parceria de infraestrutura relevante. Então, acho que é dentro dessa temática aí que é tentar criar esse case. Legal, muito, muito interessante. Você ampliou, inclusive, né, o escopo e a participação, que é o tema do ESG, né, que está tão aí presente, que precisa ser olhado também dentro desse processo. Faz parte, né, da governança, né, governança para stakeholders, né, uma governança só para o acionista, né, ou para aquela parte interessada. A gente vai abrir para mais perguntas, mas eu já queria fechar aqui, ou melhor, né, vamos abrir para pergunta, depois eu tenho uma pergunta final sobre o futuro, né? Queremos saber, né, qual é o futuro e quem está ajudando, né, a construir o futuro da RVB, como é que está a Cidade das Águas lá em Joinville. Marcelo, queremos também notícias, né, de para onde essas organizações estão indo. Então, mas queria deixar um espaço aqui, se alguém gostaria de comentar, quiserem abrir a câmera, enfim. Oi, a gente pode... Oi, boa noite. Tudo bom, Léa, Margem Loyola? Oi, Marcelo. Muito bom te escutar, a Ana também, ver essa juventude aí tão dinâmica. Né? Eu participo com o Marcelo ali nesse projeto Parques das Águas, né, Marcelo? Vai ser muito legal ali, vão ter um musicário junto com o empreendimento. Então, parabéns. Muito legal essa apresentação, esse papo. Que coisa boa, Mar. A Marge está sendo sintética aqui, mas o projeto que nós estamos construindo lá em Joinville, que vai contar com essa super equipamento para a cidade, que chama o Musicarium, vai ser provavelmente entre os 3 melhores ambientes de música, com a escola, academia de música no centro do bairro. Vai ser transformador. A gente acha que vai deixar dentro dessa pegada de cultura e social, aí vai ajudar a transformar. Vamos ficar com o holofote mundial, né? É isso mesmo. É o melhor bairro do sul do mundo que a gente tem que fazer lá. Né? É isso aí. E legal essa preocupação social também, né? Eu acho que se a gente não consegue consertar o mundo, mas se a gente conseguir melhorar o nosso quintal, a gente já fez a nossa parte, né? Legal. Parabéns aí. Obrigada. Alguém mais gostaria? Quiserem abrir as câmeras, fiquem bem à vontade. Perguntas? Eu teria, né, Léa, eu sou um homem muito prático, tá? Claro. Muito prático. Esse negócio de teoria, eu sou doutor, mas eu gosto de prática, né? É muito comum no Conselho de Família também estabelecer pré-requisitos para trabalhar na empresa, né? E capacitação, o que é necessário. Vocês começaram, eu acho que começaram de baixo. Vocês que escolheram ou vocês foram nomeados para assumir aquela função e mostrar resultado? Como foi isso? Não, na verdade, eu fui crescendo junto com a empresa, né? Então, eu não fui nomeada de jeito nenhum.
Eu fui descobrindo o meu caminho ali dentro, fui estudar o que eu quis na época, né? Tive esse apoio, fui estudar moda, fui para fora do Brasil, voltei. Eu estava livre para fazer outras coisas, mas eu acabei me envolvendo. Nunca falo assim, tá aqui, vai ter que ficar aqui, sabe? Não, de jeito nenhum. Acabei ficando e fui entendendo, fui gostando daquilo ali, percebendo que tinha muito espaço para realizar muita coisa e foi isso, assim, fui crescendo junto. Como eu falei, a empresa tem 30 anos, eu entrei quando ela tinha 10, e aí eu fui crescendo junto, fui me desenvolvendo como profissional, fui desenvolvendo a área, inclusive, enfim. Então, não existia um programa para você cumprir, programa, não existia isso. Não existia nada. Eu pergunto porque o Marcelo conhece a história da VEG, né? O Décio da Silva, o presidente do conselho, é meu primo e irmão, os nossos pais são irmãos. O Décio começou trabalhando no torno, na fresa, na retífica, lá embaixo, na escolinha VEG, escolinha Tupi, começou lá embaixo. E aí, quando ele entrou na empresa engenheiro, onde ele começou no controle de qualidade. E ali ele começou a carreira. Então, eu sempre digo, até o Lobão me convidou para contar a história da minha empresa, né? A minha filha, que é a minha sucessora no final do ano, ela trabalhou na produção com 14 anos de idade, uns 3, 4 anos nas férias. Um dia ela chegou para mim, pai, chega, pai, eu não tenho mais o que aprender na produção, agora me dá uma chance no escritório. Aí que eu tenho uma chance no escritório. Para ela aprender, porque eu não concordo com a Leia, mas cada um tem a sua filosofia, né? Que a pessoa, para ser um grande técnico de um time de futebol, tem que ter sido um dia um jogador. Tem que ter sido um dia um jogador. Não pode o cara começar já como técnico, né? E porque a preparação dos nossos filhos conhece o negócio e agora vais aprender a gerir o negócio. Uma coisa é conhecer o negócio, porque comer pela mão dos outros é a coisa pior que tem. Se você vê, você chega para o Décio explicar uma coisa, ele desce na fábrica para ver. Ele desce na fábrica para ver. Ele não só escuta, não, ele desce para ver. Porque para gerir tem que conhecer o negócio. Então, Ana, você não passou por um programa de treinamento assim de etapas? Não, porque na verdade até o setor, eu iniciei o setor que hoje, né? Hoje já tem outras pessoas e tal, porque não existia essa organização. A empresa, como era, a gente trabalhava, vendia malha, tal, era tudo muito básico. E aí eu fui trazendo um conceito de fazer coleções, eu ajudei a implantar essa parte de desenvolvimento de produto e tal, né? Então, Emílio, pode dizer que porque eu fazia tudo, né? Eu fazia tudo da minha área. Aí eu fazia a pesquisa, desenvolvimento, a cartela de cor, eu apresentava, eu fazia tudo. Então, pode-se dizer, sim, que eu comecei de baixo, né? Eu comecei como uma colaboradora. Marcelo, você dormiu numa casa de madeira? Você dormiu num barraco de madeira lá no loteamento, inicialmente? No barraco de madeira lá? Acompanhei a confusão. Não, que eu acho que são momentos diferentes, né? No caso da Pedra Branca, era uma empresa que estava começando, então era muito mais fácil de começar, porque isso estava tudo começando, estava sendo construído. Então, do ponto de vista de engenharia, eu como engenheiro formado em administração, a engenharia da Pedra Branca também estava se começando, e aí eu comecei junto. Mas eu entendo, eu compartilho contigo dessa visão, que é difícil você cair de paraquedas sem ter um pouco dessa experiência, né? Mas é um desafio que tem que ser construído de acordo com o tamanho de cada empresa, né? Eu acho que é isso, é absolutamente diferente. Uma empresa, a Pedra Branca, quando eu entrei, tinha 12 funcionários, então, porra, aí também fica fácil começar de baixo, né? Só tem 12, pô. Então, é uma coisa. Outra coisa é você começar numa empresa que já tem 1.000 e poucos funcionários, aí como é que faz esse treinamento, como é que faz a evolução desse caminho e desse alinhamento, né? Eu acho que a Ana comentou isso, eu acredito realmente que empresas que possam ter alguém da família como os seus executivos, dá um pulso melhor, né? Querendo ou não, essa pessoa passou por dentro da empresa, conhece, tem uma relação construída pessoal com as pessoas que lá estão, e isso facilita
a gestão. Mas isso eu acho que é um desafio das empresas de como é que se constrói isso. Porque muitas gerações, às vezes, passa. E aí, como é que faz, né? Você vai ter que buscar na próxima, mas e aí como é que faz essa relação? E eu acho que tem um pouco desses mínimos importantes para a pessoa entrar, acho que tem que ser qualificado para tal, isso eu acho que é básico, né? O cara não pode estar ali porque é filho do dono, é a pior sensação que pode existir para um colega de equipe. Não, esse cara está aqui porque é o filho do dono, ferrou, né? Mas Marcelo, o Lobão, só um minutinho, o Lobão é conselheiro lá da Urbana, o Urbana é meu sogro, então eles têm lá um pré-requisito para começar na empresa. Esse pré-requisito foi quem estabeleceu, foi a dona Alminda, que faleceu agora semana passada. O pré-requisito para entrar na empresa era conseguir levantar um saco de 5 quilos de arroz. Aí começava. Levantou o saco de 5 quilos, vai trabalhar com o pai. Eles começavam lá empacotando biscoito, 5 quilos. Não é assim, Lobão? Legal. Agora eu vou precisar, eu fui citada, né? Fui provocada aqui pelo Emílio, agora eu tenho que defender também o ponto de vista que nasceu com o John Davis, né? Mas o que ele traz nessa perspectiva é de que você não necessariamente, né, vai desenvolver sucessores dentro da organização. Você pode desenvolver sucessores para serem bons acionistas e conhecerem do negócio, né? Quando eu olho para o Marcelo, para o Primo, enfim, né, para o Augusto, e vejo eles indo pelo mundo pesquisando sobre o setor logístico, entendendo as tendências, olhando para o futuro, eu estou enxergando que essas pessoas não necessariamente estão carregando carga, né, para dentro da organização, mas estão ajudando a construção da geração futura de dentro dessa organização. E que essa é uma perspectiva que a velocidade dos negócios está pedindo, né? Olhe para o futuro e se antecipe a esses movimentos e tenha nas novas gerações essa capacidade de olhar para esse futuro, né? Então é muito mais nessa direção que eu acho que é um pouco desse mix, né, que eu entendo da experiência que o Marcelo está tendo, né? Ter uma visão aérea e conhecer o negócio da Multilog, mas não de dentro para fora, e sim de fora para dentro para ajudar as tomadas de decisão, né? É uma outra formação, né, de um sucessor. Eu acho que são dois papéis, eu acho que é por isso até que eu comentei dessa história do propósito, assim, da paixão, porque se você vai ser o executivo, você quer chegar a ser o CEO da empresa, negão, tu tem que ser foda, cara, tu tem que querer muito aquilo ali, né? Pô, imagina, não é, não, eu quero ser o CEO da VEG. Cara, tem quantos caras que pode ser melhor do que tu lá para chegar nesse posto, entendeu? Então, tu vai ter que construir essa história, não é difícil de não ser... carreira, né? Tu tem que ter uma carreira para isso, né? Sim, a outra dentro, fora da é a empresa. questão sucessão de família mesmo. Olha, você é sócio, você nasceu sócio, é a tua propriedade. Como é que você vai cuidar desse teu patrimônio, né? Você fez uma outra carreira, mas você não deixa de ser sócio, né? E aí, como é que você vai ajudar a sua empresa como acionista, como representante do conselho dos acionistas, né, do capital da empresa? Então, aí se capacitar de outras maneiras é fundamental. Legal. Gostaria de comentar agora, André. Oi. Conseguimos falar do fechamento para o futuro ou já fechamos aqui? Na verdade, nós já chegamos aos 5 minutos? Eu vou dar 5 minutos para vocês, para nós fazer esse fechamento do futuro, que é uma parte que todo mundo tem interesse, tá? Mas achei muito válido todas as colocações, tá? Então, vamos mais 5 minutos para nós não estender muito o nosso tempo aqui, tá bom? Obrigado. Aproveitar aqui os nossos convidados. Obrigada, André. Ana, só explica rapidinho para nós quem está ajudando vocês, enfim, olhar um pouco do conselho consultivo, mas olhar para o futuro, como, né, que a empresa familiar olha para o futuro, como é que vocês estão pensando em olhar para frente? Na verdade, o conselho consultivo é uma coisa super nova, né? Mas a gente conta com esse conselho também para nos ajudar a dar esse direcionamento. A gente está revisando agora, inclusive hoje fechamos também isso, fazer toda a revisão do planejamento. E a gente tem alguns desejos, né? Algumas coisas que já estão há um tempinho, então a gente vai colocar isso no planejamento também. Uma questão que eu acabei não citando, mas que é muito latente, né, na nossa cultura, que é essa questão da sustentabilidade. Quando estavam citando o ESG, eu lembrei disso, a gente nem citei a sustentabilidade. Mas a gente tem alguns projetos de inovação, para a gente conseguir fazer, por exemplo, um processo de cadeia fechada, com reutilização de água, que a gente entende que o futuro
não tem como a gente continuar utilizando recursos naturais sem fazer essa troca mais honesta, né? A gente não pode simplesmente pegar e não devolver nada, então o que a gente quer é limitar isso mesmo, e é uma bandeira que a gente carrega com muito afinco, até porque o têxtil, a moda, né, é visto como um grande vilão disso, e a gente tenta utilizar das melhores práticas possíveis. Então, o futuro para a gente é isso, é tentar ser mais dinâmico, ainda mais sustentável. Existe aí um desejo de investimento, de ampliação, de parque fabril. Então, tudo isso está no nosso horizonte, mas eu acho que cada vez mais, de uma forma mais profissional, de uma forma mais estratégica, com uma análise de riscos assim, né, mais apurada, com um olhar até, né, depois de 2020, acho que não tem quem não pense que sempre tem que existir um plano B muito bem organizadinho na manga, né? Então, tudo isso está no nosso horizonte aí, e é isso, gente, eu não vou me estender, porque eu não sei falar muito rápido. Gratidão, gratidão, Ana, pela tua participação. Imagina, eu que agradeço demais, achei ótimo, adorei participar precioso. E poder contribuir também. Obrigada. Marcelo, dá um spoiler aí do Cidade das Águas, só para a gente ficar com água na boca. Não, nós estamos acho que nesse momento super legal da Pedra Branca. A gente encerrou um ciclo bem importante assim de consolidação do conceito do bairro. Convido todos vocês para ir lá conhecer. Tem vida, ou seja, o sonho está se transformando em realidade, que é a história de você morar, trabalhar, estudar e se divertir ao alcance de uma caminhada. Então, está acontecendo isso lá, né? O conceito se transformou em realidade. E a gente apanhou um monte, aprendeu um monte, errou, e todos esses erros a gente está querendo aproveitar dessa experiência para replicar isso. E fizemos uma discussão estratégica de onde ir. Já fomos visitar terreno em Fortaleza, Brasília, no interior de São Paulo. Tudo quanto é gente já veio nos visitar para nos convidar a fazer alguma coisa, mas a gente definiu que o nosso foco é Santa Catarina. A gente gostaria de fazer os melhores bairros de Santa Catarina. Então, a gente começou, né, evidentemente, lá na Palhoça, onde a gente está. Já é o melhor bairro da cidade, com certeza. E a gente quer fazer o melhor bairro de Joinville, com um projeto de Cidade das Águas. Está super bem encaminhado. Foi um casamento fantástico que a gente conseguiu construir com a família Hansen, né, os proprietários, família proprietária da Tigre, onde era a antiga fábrica da Tigre, na entrada de Joinville, onde era o Parque Hansen. A gente vai ali, então, desenvolver esse bairro chamado Cidade das Águas. É um projeto para umas 12, 14, quase 15 mil pessoas morando lá. E um projeto em Criciúma, também muito próximo da cidade, a 2 quilômetros do centro da cidade, com essa mesma pegada. A família Guide também foi uma coincidência lá muito legal. O pai já tinha sido prefeito da cidade. Então, e nessas duas famílias, a gente teve a sensação que eles não queriam só fazer um projeto imobiliário, eles queriam deixar um legado para a cidade. Então, aí que casou, né? Os valores, ficou mais fácil. Então, não é só ganhar dinheiro, nós temos que ganhar dinheiro, senão o negócio não fica de pé, mas é ganhar fazendo bem feito e deixando uma coisa boa, melhorando a cidade. Então, esses dois são os nossos grandes projetos, estamos com outros aí em vista, mas esses são os dois principais que a gente quer, estamos vendo outras coisas. E na Multilog, o nosso sonho grande é chegar no IPO, aí estamos sonhando, que um dia nós chegamos lá, vamos ver. Marcelo, vocês vão ter um projeto em Bituba também? Marcelo, vocês vão ter um projeto em Bituba também? Não, em Bituba não. Em Bituba não está. Está com a Sul Gesso? A Sul Gesso? Não está no nosso radar, não. Em Bituba não está no nosso radar, não. Okay. Gratidão, Marcelo, pela sua generosidade também, estar com a gente. Foi fantástico, aprendi um monte aqui com a Ana, um monte de história boa. Eu estou com meu primo Eduardo Gutierrez, está aí também, dá um abraço nele, que faz parte, acompanha essa nossa história, né, primo? Há tempo aqui, e todos vocês aí que fizeram as contribuições, foi muito legal. Professora, eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera, se puder, né? E lá nas reações, lá, a gente poder bater uma palminha aí, né? Porque eu achei que foi show, muito, aproveitei muito, aprendi muito. E se o pessoal puder também fazer essa reação para nós, é importante para a gente ver, né, o quanto a gente impactou com esse nosso webinar. Eu agradeço muito ao Marcelo, a Ana e também a Leia, foi muito, muito, muito bom. Obrigado mesmo aí por esse webinar e obrigado a todos que participaram e todos que
quiseram aprender um pouquinho mais dessa parte de sucessão. Agradeço muito a vocês, tá? E deixo aberto se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, né? A gente vai encaminhar para todos um link do formulário da avaliação do webinar. Peço que todos possam responder esse link, tá? Para que a gente possa melhorar aos próximos webinários, né? E também massagear um pouco o nosso ego se esse webinar foi bom também, se a nota for boa também, para que a gente possa se sentir orgulhoso, porque todo trabalho também precisa ter a sua parte aí, né? Queremos satisfação. Feedback. Tá bom? Queremos Pessoal, feedback. obrigado, Marcelo, Legal. obrigado, Ana, obrigado, professora, obrigado a todos. Parabéns, Léa, Nos vemos parabéns, numa Marcelo, próxima parabéns, aí. Ana Júlia, foi ótimo. Obrigada. Um abraço, até mais. Até mais.